Olá, boa tarde. Quarta-feira, 13 de maio, funcionários que prestam serviço de limpeza nas unidades de saúde de Sorocaba estão em greve. E o Manchetes Noticidade de hoje destaca também. Após acidente, motociclistas pedem mais segurança nas passagens por praças de pedágio. Itu recebe exposição sobre cultura caipira. Garoto de 11 anos, vencedor do concurso Mini Prodígio, promovido pelo programa Domingo Legal do SBT, visita Sorocaba. Motociclistas reclamam da falta de segurança nas praças de pedágio da região. O pedido foi reforçado depois da morte de um motociclista no pedágio da rodovia Senador José Hermílio de Moraes a Castelinho, em Itu, durante o fim de semana. Este grupo de motociclistas está se organizando para pedir ao poder público providências para evitar acidentes. O Murilo levou um susto há 3 anos. Estava passando onde passam as motos, né? E bem ao lado das 2 cancelas de cobrança automática. E o rapaz saiu da cobrança automática e foi direto para aquela área de descanso. Ele bloqueou a passagem da onde passam as motos, né? E eu acabei dando no meio do carro e, por sorte, estou vivo. No último fim de semana, um motociclista morreu ao sair da pista de motos e se chocar com um caminhão que havia passado na cobrança automática do pedágio da rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho. O Aguinaldo estava no mesmo passeio. Eu estava conduzindo um pouco à frente, no que passei a praça de pedágio, escutei um barulho, um estouro pequeno, olhei no retrovisor, não vi mais o meu colega. E comecei a reparar que veículos começaram a parar na faixa de rolagem e tal, notei que alguma coisa estranha aconteceu. Daí eu encostei a motocicleta, ele não apareceu ainda, aí eu retornei. No que eu voltei um pouco, já encontrei ele no chão, sem vida. Normalmente esses amigos saem em grupos de 60 ou 70 aos finais de semana. Eles se organizam e se comunicam durante o trajeto para não terem problemas. Como as motos da ponta, do meio e do final tem rádio, então elas se comunicam, né? Segura um pouco, está muito longo, acelera, então a gente tem como dimensionar isso, né? Mas sempre em pedágio é complicado, porque você não pode entrar em fila dupla. Este outro motociclista é ainda especialista em trânsito, ministra aulas sobre o assunto. Para ele, o corredor de motocicletas não poderia estar ao lado dos veículos que desenvolvem mais velocidade. Talvez o deslocar essa faixa da motocicleta para o centro da praça de pedágio seja uma atitude positiva, pois nas cidades, nas localidades que já existe essa mudança, os veículos que estão nas faixas laterais estão reduzindo a velocidade e estão saindo parando devagar. Aí sim precisamos da consciência do motociclista que reduz a velocidade para a sua própria segurança. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, todas as praças de pedágio contam com um corredor para a passagem de motociclistas, sempre com a largura e também o posicionamento homologados pela Artesp, a agência que regula os transportes em todo o estado. E a nossa equipe entrou em contato com a Artesp, que por meio de nota esclarece que o acidente que matou o motociclista não foi na praça de pedágio, mas aproximadamente 200 metros à frente. Ressalta que nas rodovias são adotadas normas de segurança e, por isso, é determinada a redução de velocidade dos veículos nas proximidades das praças de pedágio para manter aí a segurança. Outra informação é de que não é comum a ocorrência de acidentes nestes locais, sendo que no ano de 2014 foram registrados 4 acidentes com motociclistas nessa praça de pedágio. 2 deles não tiveram vítimas e os outros 2 tiveram 2 vítimas com ferimentos leves. A Artesp ressalta ainda que há um programa de segurança viária desenvolvido pela entidade e pelas concessionárias que visa aumentar a segurança nestes locais. Aproximadamente 70 funcionários que prestam serviço na área de limpeza das unidades de saúde de Sorocaba estão em greve desde ontem. Segundo o Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba e região, eles reclamam de atraso no pagamento do salário e benefícios.
Hoje, o sindicato da categoria deve participar de uma reunião daqui a pouco, às 3 da tarde, na Secretaria da Saúde, para discutir o problema. Nós entramos em contato com a Prefeitura e a empresa contratada prestadora de serviços de limpeza, mas até agora não tivemos resposta. E ainda em Sorocaba, aproximadamente 50 vigilantes que prestam serviço para o INSS na cidade realizaram pela manhã uma manifestação. O grupo também reclama de atraso nos salários e de direitos trabalhistas. Eles saíram da sede do sindicato da categoria, passaram pelas ruas do centro da cidade e seguiram até a sede do INSS. Nós entramos em contato com a empresa terceirizada, responsável pelos trabalhadores, mas não fomos atendidos. Foi realizada nesta terça-feira a oitiva da CPI que investiga as causas e responsabilidades de supostas irregularidades ocorridas na administração da Santa Casa de Sorocaba entre os anos de 2009 a 2013. Prestaram depoimentos o ex-gestor-geral do hospital e atual secretário municipal de saúde, Francisco Antônio Fernandes, e a contadora da entidade, Elisângela Araújo. O secretário informou que há a possibilidade de transformar a Santa Casa em um hospital público municipal. Ele disse ainda que a requisição será encerrada até o fim do ano, apesar de juridicamente poder ser prorrogada. A contadora confirmou a denúncia feita em depoimentos anteriores de que eram realizadas trocas de cheques pessoais por dinheiro da Santa Casa. Disse ainda que tomou conhecimento disso em 2013 e teria informado José Antônio Faciabem, ex-provedor, quanto à ilegalidade do procedimento, mas, segundo ela, ele persistiu em realizar a operação. Segundo a contadora Elisângela Araújo, alguns cheques trocados eram de uma propriedade, uma padaria de propriedade de Faciabem, outros eram de terceiros. Ela informou também que os 5 milhões de reais recebidos por meio de empréstimo do governo do estado para a construção da Casa Mata, uma estrutura especial para a instalação do acelerador linear, equipamento de oncologia, foi utilizado para outros fins, como pagamento de médicos funcionários e depósitos no Fundo Garantidor na Agência Nacional de Saúde. Só lembrando que, sobre este caso do acelerador linear, foi divulgado com exclusividade pelo jornalismo da TV Sorocaba, SBT. E a gente continua a falar sobre Sorocaba. Um homem foi preso depois de uma perseguição na Avenida Itavuvu. Segundo a polícia, os suspeitos, eles que não souberam informar quantos são, tentaram fugir na contramão quando o pneu do carro estourou e eles fugiram a pé. Eles ainda entraram em um comércio e depois subiram no telhado de uma casa. Um dos suspeitos foi detido e permanece à disposição da Justiça. Em Mairinque, um desmanche de veículos foi encontrado hoje de manhã na Estrada dos Moreiras. A Polícia Militar chegou ao local depois de denúncia anônima. Foram encontrados 7 carros que teriam sido furtados na região de Mairinque, São Roque e Ibiúna. Por enquanto, ninguém foi preso. E uma família procurou a polícia de Porto Feliz com a possibilidade de reconhecer o corpo que foi encontrado carbonizado dentro de um carro abandonado na cidade. Segundo a Polícia Civil, devido ao estado avançado de decomposição, será necessário um exame de DNA para confirmar a identidade da vítima. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. A cidade de Votorantim registrou a primeira morte por dengue. A paciente, uma mulher de 61 anos, moradora do Jardim Novo Mundo, faleceu no dia 7 de abril. A cidade registra 1.894 casos de dengue. E por falar em dengue, daqui a pouco, às 3 da tarde, a Prefeitura de Sorocaba atualiza a situação na cidade, que no último boletim registrou mais de 48 mil casos da doença. Economia. Aproximadamente 55 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O número representa que 4 em cada 10 cidadãos estão com as contas no vermelho. O levantamento foi feito pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, que revelou que em abril um aumento de 3,77% no número de devedores. Em tempo de inflação alta, está cada vez mais difícil chegar ao fim do mês com dinheiro no bolso. Os salários não aumentam. E todo cuidado é pouco para não acabar se endividando. A gente tem que pensar e botar na ponta do lápis mesmo, porque senão a gente não dá conta. Evitar fazer prestação, porque isso acaba a pessoa se endividando. As dificuldades para quitar empréstimos e financiamentos deixaram 600 mil brasileiros com o nome sujo só nos 3 primeiros meses do ano. E os números da inadimplência não param de crescer.
No mês passado, as dívidas em atraso cresceram 2,8% na comparação com março. Em relação ao mesmo período no ano passado, a alta foi de 5%. Foi a maior variação para o mês de abril desde 2010, quando os dados passaram a ser medidos pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Para quem está no vermelho, as dicas dos economistas são fazer um balanço do que deve, cortar custos e, se possível, concentrar as dívidas num único banco e negociar os valores. E o mais importante, evitar fazer dívidas com o cartão de crédito e não usar o limite do cheque especial. Este economista explica que o excesso de consumo e a inflação alta corroem o poder de compra dos salários e a falta de dinheiro para pagar as contas deve piorar ainda mais. A perspectiva do Anga é uma perspectiva de aumento da inadimplência como consequência das medidas de ajuste, do encarecimento do crédito, do encarecimento dos juros. Para não ter o nome negativado, tem gente que prefere radicalizar. Só se não comprar.